Olá, bem-vindos a todos e todas aí. Nós estamos aí para mais um Atualize. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Matheus, sou professor de Sociologia e hoje tenho o prazer de estar com a Ana aí, uma ex-aluna nossa aí, agora se transformando em colega de trabalho, não como professora. Acho que ela vai correr disso, né? Tem a mãe como professora também, mas num campo muito importante aí que eu vou deixar ela explicar melhor aí para todo mundo, vou deixar ela se apresentar, daí a gente começa a entrevista, mas já deixo desde já aí, tipo, minhas calorosas saudações de ver meus alunos voltando aí agora fazendo parte como profissionais aí, tudo bem? Obrigada, Matheus. Eu gosto muito, né, de poder voltar para o ambiente da escola, assim, e eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite também. Vou me apresentar. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 21 anos e hoje eu estudo psicologia na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Eu estou no sétimo termo, que é dividido em semestre, e já estou estagiando dentro da graduação. Então vamos começar aí, como vocês viram, né, bem nova, com o perfil aí do nosso estudante, tal qual o Rubens que tem aparecido aí também com a gente e tudo mais, mas é importante esses relatos aí. E a Ana, como ela disse, faz psicologia, né, e eu queria perguntar primeiro, tipo, qual que é o papel da psicologia nesse momento que vivemos aí, o que que ela acha, o que que ela tem sentido do curso, o que que ela não tem, que ainda tem muitas dúvidas, tem muitos tabus relacionados aos tratamentos psicológicos, que um fala que é frescura, outros que não, mas querendo ou não, o que a gente tem como fato aí é que as doenças psicológicas são próprias aí da contemporaneidade e cada vez mais estão assolando nós aí, estão assolando a população mundial, tal qual depressão, entre outras aí. Eu queria que você falasse um pouco da sua área para a gente, explicasse um pouco, esclarecesse alguns elementos da sua formação e tudo mais, só para a gente fazer esse panorama geral inicial aí. Bom, vou explicar um pouco, então, vou contar um pouco sobre a minha faculdade e a área mais que ela tem como foco, e aí depois eu falo um pouco sobre essa questão que você trouxe da saúde mental nesse tempo, né, de pandemia, nos dias atuais. A Unifesp, ela é voltada para a saúde pública, ela é voltada para o SUS, para essa aplicação pública da saúde. E um dos princípios, né, básicos da nossa graduação é entender que saúde não é o oposto de doença. Então, eu acho que isso é o fundamental que a gente vem aprendendo desde o início. Desde o começo da faculdade, nós temos uma matéria que chama TS, que é Trabalho em Saúde. Temos ela por 6 períodos, então ela é bastante retomada durante toda a nossa formação, que é para entender o que é esse processo de saúde, o que é esse processo de doença. E aí, a princípio, a gente pode entender que ter como claro que saúde não é o oposto de doença, saúde é uma coisa muito maior, que exige todo um trabalho interdisciplinar, que não é voltado apenas para a psicologia, que não é voltado apenas para ou a medicina, é todo um trabalho entre vários profissionais, entre várias áreas. E aí eu posso trazer até um dos princípios do SUS, inclusive, que é a integralidade, né, de vários âmbitos para entender a saúde como um processo. E que alguma doença, por exemplo, uma pessoa que vive com uma diabetes, não faz dela uma pessoa doente, mas sim é uma característica ali com que ela tem que conviver e ela pode ser uma pessoa saudável, inclusive vivendo essa doença. Então, isso é muito importante, né, entender essa diferença, que saúde é uma coisa a ser promovida e não apenas remediada. E tem muito a ver com o nosso estilo de vida, o nosso bem-estar, questões sociais, questões históricas, o contexto que a gente vivencia. Por isso que, às vezes, a questão de saúde é muito falada agora na pandemia. Porque, por mais que eu seja uma jovem teoricamente saudável de 21 anos, a minha saúde pode ser muito afetada pelo contexto que eu vivencio, pela saudade que eu tenho dos meus pais, ou pelas dúvidas que eu tenho em relação às minhas vivências. Então, tudo afeta nesse processo de saúde e doença. E uma pessoa que tem alguma doença física, por exemplo, uma doença
com quem ela tenha que lidar com isso, pode estar apresentando quadros de saúde, de bem-estar, de vida, bem melhores do que uma pessoa que talvez não apresente isso com tanta aparência. Dentro da minha graduação também, a gente tem, junto com a TS, né, que traz esse princípio do SUS. Desde o primeiro ano, a gente tem trabalho no campo. No meu primeiro semestre, eu já visitei um pronto-socorro para saber como ele funcionava. A gente tem essa vivência, a gente conhece, a gente fala com as pessoas, com os profissionais, a gente entende a questão do trabalho em equipe, né? Que a gente precisa acolher as pessoas, não enquanto um psicólogo no ponto individual da minha formação, mas sim trabalhando com nutricionista, trabalhando com fisioterapeuta, trabalhando com assistente social, para entender todas as questões que envolvem esse processo de saúde e esse processo de bem-estar. Além disso, a gente tem também... Calma aí, rapidinho. Oi. Eu acho muito interessante você chamar e bater nessa tecla aí. Sei que muitas pessoas, tipo, a lá filme, ela, entre aspas, uma suposta concepção de terapia, né? Acho que o cara que vai fazer psicologia vai ficar sentado numa mesinha esperando e conversando com algum suposto paciente, né? E como que a psicologia é muito mais ampla, tem muitas áreas aí para ser explorado e é interessante como você traz, tipo, o enfoque do seu curso, que é justamente voltado para esse aspecto coletivo, né? Tipo, um aspecto do público em relação a essa questão da formação aí, que é muito interessante. Eu achei genial você chamar a atenção nisso, que é uma confusão que se faz muito grande em relação ao trabalho do psicólogo e tudo mais. É Mas... muito interessante isso. Não, é muito interessante isso, inclusive, porque, por exemplo, eu poderia falar sobre o meu estágio. O estágio que eu faço, ele é um estágio que eu atuo num instituto chamado Procomum, que é um instituto do comum. E aí a gente já entra em várias questões, que a proposta do Instituto Procomum é trazer a ideia da comunidade, a ideia de que a gente que todo contra essa maneira que a gente vive na nossa sociedade, um projeto de inclusão, de valorização do sujeito, e tem um foco muito grande no sujeito, no indivíduo preto. Então, ele tem as memórias e tecnologias da negritude, e eu, enquanto psicóloga, estou ali estagiando nesse âmbito. Então, eu não sento e tenho uma abordagem clínica com ninguém. Não, eu escuto histórias. Eu escuto histórias e agora eu também trabalho estou entrando num grupo lá de proteção e prevenção à violência, para ter contato com mulheres ou crianças. Então, é muito amplo, é muito maior. Uma colega de turma minha, ela também está atuando dentro do estágio no laboratório trans de São Paulo. Então, também fugindo dessa abordagem clínica tradicional e bem elitista da psicologia, que a gente entende que a psicologia é aquele homem, né, ouvindo uma pessoa deitada no divã, e aí falando sobre a infância. Não, a gente pode falar sobre tantas coisas, e quanto a psicologia também tem que ter um teor brasileiro, um teor que não é tão eurocêntrico, um teor assim de Brasil mesmo, de trazer essa questão das pessoas que estão vivendo nas favelas, das pessoas que estão sofrendo com angústias da colonização ainda. Então, assim, são várias questões que não se restringem a uma sala de terapia, mas sim a vida mesmo. E, enfim. E aí, isso na graduação tem bastante foco também nesse cuidado de liberdade. E eu posso dizer que eu tenho uma pequena assim, facilidade para poder falar sobre esse assunto, porque desde o meu primeiro ano na graduação, eu faço parte de um projeto. Se eu estiver falando muito rápido, desculpa, eu vou falar mais devagar. Um projeto que chama Trajetórias. Projeto Trajetórias, que é o protagonismo dos usuários dos serviços de saúde mental em Santos. Esse projeto tem como proposta trazer as pessoas que utilizam serviços de saúde, os CAPs de Santos, para o ambiente universitário, para o ambiente acadêmico. Porque às vezes eles não têm muito acesso a esse lugar, né? Esse é lugar que às vezes é distante a eles. Então eu tenho muitas experiências desde o primeiro ano da faculdade com essas pessoas que frequentam o projeto Trajetórias. Hoje em dia eu estou fazendo uma iniciação científica nessa área, cuja o tema é os impactos da pandemia nas narrativas dos usuários desses serviços de saúde.
E a gente fala muito sobre saúde mental, sobre como isso afeta, né, a essas pessoas, a vivência, a essa distância dos espaços acadêmicos e, e tudo isso. E aí, pensando sobre a proposta que você trouxe, né, de hoje na pandemia, como que a gente pode perceber essa saúde, essa questão da saúde, né, essa questão da atuação do psicólogo? A gente vem conversando, né, com os usuários e a gente entende que a maneira deles de falar é sempre uma maneira cuidadosa e tudo mais, mas a gente percebe a falta que eles têm de um contato físico, de um acolhimento, de uma coisa que que é o espaço da faculdade antes fornecia, aquele abraço, aquela coisa calorosa, aquela conversa, porque às vezes você vai fazer uma atividade na faculdade, mas você para tomar um café. E a gente percebe o quanto isso faz falta para essas pessoas, mas elas participam bastante, por exemplo, do grupo do WhatsApp, mandam foto, mandam músicas, que são coisas que fazem esse bem para elas, estarem em contato, falarem, não precisa nem às vezes falar sobre si, mas falar sobre a vida, falar o que fez um dia, escutei essa música, tirei essa foto porque eu vi esse pássaro, ou hoje eu tive esse sonho, e a pessoa contar de si. Eu acho que é isso que faz muita falta para essas pessoas, mas não só a elas, a todas as pessoas. Porque a gente sente falta desse falar, desse estar junto, de sentir que tem alguém ouvindo. Porque durante a pandemia a gente tem muitos estímulos e muitas cobranças. A gente tem aquela ideia de que eu tenho muito tempo, então eu tenho que fazer muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu não tenho vontade de fazer nada. Então vem uma cobrança do fundo da alma de o que você está fazendo nesse momento. O que você deveria estar fazendo. Mas você não tá porque você não quer, e aí você se cobra, e aí fica toda uma confusão misturada com as tarefas de casa. Porque se você tá em casa, você pensa, ah, eu tô em casa, então eu deveria estar limpando a casa, eu deveria estar lavando a louça, eu deveria estar lavando a roupa, eu deveria estar lavando o banheiro. Mas eu também tô cansada, mas eu também tenho coisa da faculdade, mas eu também não quero fazer nada. Como lidar com tudo isso? E cadê a outra pessoa para vir falar comigo e se interessar pela minha vida, sabe? É, Eu acho que enfim, talvez esse tenha sido o traço menos notável, por assim dizer, e mais brutal da pandemia, né? Esse aspecto social da relação humana que foi extremamente abalada de uma hora para outra, e eu acho que aí é um dos grandes elementos que tem sido pouco discutido, né? O pessoal até fala, falta do abraço, mas não é só o abraço, é o contato humano, aquele olhar no olho do outro e tudo mais. Às vezes você nem fala nada, mas só de você estar junto ali já faz toda uma diferença, tipo, inacreditável. E eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Trouxe jogou a gente para um distanciamento humano, né? Por uma quebra de relação social que foi muito brutal aí, né? E daí todos os problemas que a gente pode decorrer daí, né? Então acho que esse é realmente um assunto muito sério aí que vai dar pano para manga por muito tempo ainda para a gente conversar. sim, com certeza. Porque você pensa, eu vou falar sobre mim. A minha percepção é que eu antes fazia muito mais coisas do que eu fazia hoje. E hoje eu tenho, teoricamente, mais tempo, porque eu não preciso ir para a faculdade, eu não preciso esperar na fila do RU para comer, sabe? Coisas que eu tenho hoje teoricamente, mais tempo, mas eu faço muito menos coisas. E aí eu Calma aí, sinto, por rapidinho, só um exemplo, negócio. Só que a gente às vezes usa alguns termos que pode ser não ser comum para todo mundo. RU, para quem não sabe, é restaurante universitário, tá? Que às vezes quem está assistindo para a gente é tranquilo, que passou pelo mundo acadêmico, né? Mas não é tranquilo para todo mundo o que é um RU. Mas o RU é um restaurante universitário, que é engraçado que o isso. restaurante universitário sempre se transforma num ponto de encontro da faculdade, né? É, Sim, mas porque a gente tinha fila para poder entrar no restaurante, que era uma fila quilométrica. E ali naquela fila, você tira uma hora do seu dia para conversar sobre a aula. E você tá com as suas amigas, você tá rindo, você tá chorando, você tá fazendo o que for, mas é um momento social. E aí você pensa, eu não tenho mais uma hora no RU, ou eu não tenho aquela uma hora de ônibus para chegar até a faculdade. Eu não tenho mais essa uma hora que eu antes vivia durante o meu dia, mas eu tenho que viver essa uma hora de alguma maneira em casa, e aí eu sinto, o que eu ia falar é que eu sinto que, por mais que eu teoricamente tenha mais tempo, eu tenho menos vontade.
E aí, antes, eu acordava de manhã, tomava um banho, colocava uma roupa, tomava café, ia até a faculdade e ia assistir a aula. Aqui, às vezes, eu não quero assistir a aula, então eu vou abrir ela no meu computador e ficar deitada na cama. Se eu vou assistir a aula, já aí é outra questão, entendeu? Então, às vezes, eu sinto que essa coisa, todo mundo com a câmera desligada, às vezes, eu não vejo se as minhas amigas estão na aula ou não, eu não tenho esses momentos. Isso dói, isso faz falta. E, ao mesmo tempo, se eu preciso fazer alguma outra atividade na rua, ir ao mercado, ou fazer alguma coisa, parece que eu me sinto mais cansada, parece que demanda mais energia. E além de tudo isso, se eu vou fazer, se eu por acaso decidir que eu vou encontrar uma amiga, ou se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou viver um momento de socialização, ainda vem aquele sentimento de culpa. E eu tô fazendo isso mesmo? Eu deveria? Eu poderia? Alguém vai ver? Alguém vai me julgar? E se alguém postar uma foto? E o que vai acontecer? Então, e se alguém eventualmente pegar uma doença nesse processo? E a gente já vai. São tantas coisas. É isso que eu falo do peso dos estímulos, de tantas cobranças, de tantas vivências, de tanta coisa que pesa a gente, e a gente não, às vezes não tem consciência, e quando tem, a gente não sabe lidar. A gente não sabe o que fazer com isso. Daí eu queria só, dando sequência aí na nossa conversa aí, que você falasse um pouquinho, que você falou aí que faz dos trabalhos e tudo mais que você tem executado, né? Mas qual que é a influência, né? Eu sei que você faz trabalho voluntário, queria que você deixasse claro qual o trabalho que você tem feito aí, e qual que é a influência desses trabalhos voluntários que você tem feito para sua formação e tudo mais, né? Contar um pouco dessa história, desses trabalhos voluntários para a gente, e como que ele tem aí ajudado nesse processo de formação seu aí durante esse período, essa trajetória universitária de formação inicial que você anda tendo aí. Então, desde setembro do ano passado, eu sou voluntária. Oficialmente, antes eu estava fazendo todo um treinamento, por conta da pandemia atrasou. Mas, então, desde setembro eu sou voluntária oficialmente do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, cuja proposta do CVV é dar apoio emocional e prevenção ao suicídio a toda e qualquer pessoa que liga para o serviço. E funciona da seguinte maneira: a pessoa liga, ou ela vai ao posto, ou ela manda uma carta, ela manda um e-mail, ela entra em contato com alguém do CVV e buscando, né, uma conversa, uma escuta, um acolhimento. E aí o voluntário está ali disposto a devolver esse acolhimento, né, a estar junto, a dar para mim funciona muito como um abraço à distância, a dar esse apoio de uma certa forma. Eu comecei a fazer o trabalho durante a pandemia, mas eu já tive contato com ele, né, desde sempre, por conta da minha mãe, ela sempre foi voluntária, então eu sempre ouvi histórias. Mas a minha experiência única e exclusivamente com o CVV foi durante a pandemia. Dizendo para mim, enquanto voluntária, foi uma experiência muito boa, porque às vezes a gente tem uma certa preocupação enquanto é a nossa dor, mas quando a gente está ali ouvindo, né, que outras pessoas, outras histórias, a gente percebe, né, o quanto somos humanos e o quanto a nossa dor ela é tão coletiva, né? Tão igual às vezes. É tão diferente, mas tão igual. Então, isso foi um abraço, foi uma coisa que me fortaleceu muito. Mas para explicar um pouco sobre o CVV, eu anotei aqui, desde de 1962, em São Paulo, ele surgiu, né, como uma campanha de valorização à vida, depois em 65, como CVV tal qual a gente conhece hoje, que é uma organização da sociedade civil, né, é sem fins lucrativos, é um projeto filantrópico, que tem essa proposta, né, de conversar com as pessoas que buscam o trabalho, que buscam esse apoio emocional e, e de prevenção ao suicídio. Então, um dos princípios, fundamentos básicos, assim, de todo esse trabalho é não ter preconceitos, uma escuta sem julgamentos, entendendo que a outra pessoa vai trazer a dor dela e a gente só tá ali para dar esse abraço, né? Que é essa escuta, que é esse carinho, que é essa forma de estar junto. E uma coisa que eu vivencio, assim, que vem me fazendo muito bem em relação a todo esse trabalho do CVV, para mim, enquanto
estudante de psicologia, é que ele não funciona, né, como estágio, ele não tem, você não precisa ser um uma psicóloga ou nem trabalhar na área da saúde, qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV, independente da idade, independente da classe social, independente da cor, independente de qualquer coisa. Você pode ser um voluntário do CVV, mas eu gostei de ter essa vivência enquanto estudante de psicologia, por já estar me aproximando de outras pessoas, por já estar praticando essa escuta sem julgamentos, por já estar praticando é, esse descobrir quem é o outro por um pouco de tempo. Então, vem me fazendo muito bem. E o que eu ia falar é que a gente tem atividades lá dentro, né, entre nós, e eu percebo que as conversas que a gente tem nas reuniões sobre isso, sobre às vezes falar sobre um filme, ou às vezes falar sobre uma música, ou às vezes falar sobre uma foto, coisas que eu vivencio no projeto Trajetórias com os usuários dos sistemas de saúde, que são as pessoas dentro da faculdade, que é aquela conversa de vamos trocar uma música, vamos trocar uma foto, vamos trocar isso. Faz um bem, independente de para quem, de como, de com quem eu estou conversando. Então, todas essas formas de trocas do que você está fazendo no seu dia, ou de alguma coisa que você viu, de alguma coisa que você escutou, muda muito. Porque às vezes a gente não tem esse tempo, né? A gente conversa às vezes com o outro por um pouco de obrigação, por um pouco de necessidade. Sempre essa dinâmica de cobrança, de falta, de eu tenho o quê, de que eu preciso o quê. E aí, quando você tá ali conversando, contando um pouco do seu dia, contando um pouco do que você faz, às vezes nem precisando falar de sentimento mesmo, porque a gente sempre fala por tabela, de um jeitinho ou de outro acaba saindo. Mas você não precisa falar assim, oi, tudo bem? Hoje eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso. Mas se você manda uma foto, se você manda uma música, se você fala isso aqui me tocou, você já percebe que ali existe uma ligação que às vezes a gente ainda não anda tendo, sabe? Essas pequenas trocas no dia que eu, sinceramente, sinto que revoluciona muito, que dá um pouco de força, que fortalece, sabe? Com certeza, né? Porque esse contato humano que tem faltado, né? E eu acho que isso que é interessante que para aqueles que não sabem, né? A mãe da né, Andrea, né? Que também foi entrevistada, a gente teve o prazer de entrevistar aqui, mas que eu estava comentando com a Andrea, né? A gente passa pelas pessoas, normalmente a gente fala assim, oi, bom dia, boa tarde, como você tá? Mas a gente não fala como você tá esperando que a pessoa responda, a gente fala como você tá, tipo, com o sentido de obrigação, né? Tipo, porque se a pessoa realmente falar pra gente como que ela tá, via de regra, a gente normalmente nem tem tempo e nem quer escutar, porque você cruza com um colega de trabalho, desceu, oi, bom dia, boa tarde, tipo, como você tá? E já vai andando, né? Você não para escutar se realmente a pessoa realmente tá precisando falar com você, se quer, por algum motivo, vir a conversar com você de fato e assim por diante, né? Então é basicamente essa relação de obrigação que eu acho que nesse trabalho que você realiza, né, isso é quebrado, né? Porque você está ali por escolha e escutar o outro, que é uma relação diferente do que normalmente a gente se propõe a fazer, né? Quebrando esse lastro de obrigação, né? Então eu acho que essa é uma das coisas geniais aí. Eu acho que e é isso que tem faltado um pouco, né? Esse cuidado com o outro e tudo mais, que é muito interessante como as sociedades contemporâneas têm perdido um pouco esse contato com o outro e esse cuidado com o outro, né? É... Mas, Ana, não sei se você precisa falar mais alguma coisa aí. Nosso tempo já está se esgotando, senão a gente para por aqui. Queria agradecer muito aí a participação sua aí, falar que as portas aqui estão sempre abertas, que foi um prazer vê-la aí tão entusiasmada. Eu gosto tanto de conversar com meus ex-alunos e ver eles felizes aí no que eles estão fazendo, nos seus mais diferentes, nas suas mais diferentes escolhas. Eu acho que não tem nada melhor para um professor do que ver um ex-aluno feliz com a escolha que ele teve dali para frente e tudo mais. E eu acho bonito ver você falando assim com esse entusiasmo da profissão, das coisas que você tem feito aí. Eu acho que
é gostoso para nós professores, né? Esse é um dos momentos de gratificação para nós. E eu queria agradecer muito a sua participação e falar que as portas estão sempre abertas aí para discutir outros temas, outras coisas que porventura você tem interesse, queira falar com a gente aí. Fica sempre o convite aberto aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. É sempre muito bom falar com vocês, né, meus antigos professores, vocês que me deram toda essa base, né, para eu estar aqui hoje, e principalmente você de sociologia, porque eu vejo muito na minha graduação, não sabia que eu ia encontrar tanto, mas a gente também tem inserção social dentro de 2 anos da faculdade, e quanto mais eu estudava, mais eu sabia que eu queria seguir por algum caminho social, então hoje eu me encanto muito pela psicologia social, por esses projetos, né, de entender a psicologia enquanto algo que pode ser mais brasileiro, mais vindo da nossa experiência enquanto brasileiros, né? Mas a gente pode deixar isso para discutir em uma próxima vez. Eu agradeço muito por você ter me convidado e eu precisando a gente está aí. Tá certo. Então, muito obrigado, viu? Até mais.